Olá, tudo bem? Obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo, em que hoje nós vamos dedicar um pouquinho de atenção às nossas emoções. As emoções muitas vezes são tomadas como uma coisa acessória, como uma coisa secundária, não é a coisa em si, e é muito comum que com isso nós comecemos a levar as nossas emoções menos a sério, nós começamos a colocá-las meio de lado, e em alguns casos chegamos mesmo a desprezá-las, a desconsiderá-las, e em alguns casos extremos, não é usual, e pode haver até um distanciamento tamanho que uma emoção não é nem reconhecida. Em alguns casos, em algumas condições clínicas mais importantes, em algumas alterações importantes de saúde, isso pode acontecer. No nosso caso, que é o caso cotidiano, diário, corriqueiro, né? Nós temos que levar em conta as emoções em duas dimensões. A dimensão da intensidade e a dimensão da qualidade, né? Como nós vimos ali nos vídeos sobre as diferentes fases do estresse, nós temos ali uma série de emoções que vão compondo diferentemente e quantitativamente vão compondo as diferentes fases do estresse, né? E, portanto, né, e isso também outros grupos de pesquisa têm mostrado que comportamentos evitativos, comportamentos exploratórios, que são extremamente importantes para a formação do nosso aprendizado emocional, ambas estão claramente ligadas ao padrão emocional do momento da experiência. Uma coisa que é interessante da gente lembrar, geralmente eu falo no começo do vídeo, mas cabe dizê-lo agora. O que nós fazemos, o que nós estamos procurando fazer nesses vídeos é trazer conhecimento. Conhecimento aqui, guardada aquela diferença que a gente sempre aponta, escreve no livro, etc., que existe o conhecimento, que é o gnosis, e a sabedoria, que é nous, né? Que esses dois princípios são princípios completamente distintos em qualidade. Perfeito. Mas, então, que o mindfulness é uma questão de sabedoria que está em jogo. Mas o conhecimento não é lixo. Aliás, não existe lixo. O conhecimento procedente, o conhecimento íntegro, o conhecimento que parte da honestidade intelectual, este conhecimento é importantíssimo para nós trazermos, para podermos compor um entendimento do mundo, um entendimento de nós mesmos, que por sua vez vai nutrir a nossa sabedoria, a nossa habilidade em manejar a nossa própria existência. Então, portanto, a emoção deve ser entendida aqui como uma experiência que engloba a mente e o organismo, especialmente a fisiologia. Os estudos trabalham especialmente com a fisiologia, na acepção que nós usamos a fisiologia da physis, como a gente falou no vídeo Os Nomes do Corpo. Tá lá, então, quem tiver curiosidade. E para ilustrar um pouco a proximidade e o distanciamento emocionais e como lidar com as emoções no cotidiano, nós vamos pegar novamente a história do rei Salomão, do Velho Testamento, que já foi, inclusive, explorada aqui num outro vídeo. Que havia aquela história em que há duas prostitutas são trazidas a ele com uma criança, ambas alegando que a criança é dela, né? Uma das crianças tinha sido sufocada e a mãe, enlutada, passou a reclamar, a clamar a criança que sobreviveu da outra como sendo dela. E aí começa a haver uma pinimba danada. E o Salomão, através de uma estratégia muito astuta, fingindo uma decisão de cortar a criança no meio,
para checar as atitudes das duas mães, né? Acabou por escolher a mãe que mostrou preocupação pelo bem-estar da criança e não pela possessão da criança. E como foi que o rei Salomão conseguiu desenvolver sua decisão no caso? Porque veja, duas mulheres prostitutas, e vale citar aqui que naquele momento, quer dizer, quando na narrativa está escrito que são prostitutas, não é à toa. Está dizendo assim, que não tem um pai que está reclamando a paternidade, elas não tinham uma família de suporte, elas não tinham suporte social de nenhum tipo, elas não tinham nenhum tipo de apoio, não havia quem pudesse testemunhar por elas. Naquele tempo, ser prostituta era a marginalidade da marginalidade, né? Então, não havia recurso ali, a não ser a palavra das duas. Então Salomão toma a decisão de usar um estratagema particularmente, tanto que entrou para a história, né? Então faz o seguinte, traz uma espada e nós vamos cortar essa criança no meio. E, pela narrativa, a espada, tudo leva a crer, a espada vem. Então, fisicamente, a situação, vamos dizer assim, existiu, vamos falar assim, né? A ideia da narrativa é dizendo que, de fato, aquilo aconteceu da forma como aconteceu. Aí o que acontece é que, assim, as duas meninas, provavelmente eram meninas, viu? A gente acha duas mulheres, mas, ó, a ser prostituta, tá ganhando neném, elas poderiam perfeitamente bem ser adolescentes. Para as idades que nós temos hoje, por mais que isso seja chocante, poderiam até, mas seguramente eram mulheres jovens, eram meninas. Hoje a gente diria duas meninas. E aí ele saiu com essa. Mas qual foi o truque dele? Porque veja, o Salomão, inclusive na questão da linhagem, a mãe dele, o pai, você vai ver na história lá, se você pegar um pouquinho antes no Velho Testamento, você vai ler a coisa da paternidade, da maternidade em relação a ele. Ele tinha questões, inclusive, pessoais ali. Então é impossível um rei a chegar e vai ter que decidir sobre uma matéria dessa. É muito complicado. Isso recruta muito a gente. Tudo que tem a ver com maternidade, paternidade, família, isso nos recruta, isso nos chama de uma maneira muito intensa. Como resolver isso aí? Qual foi o truque que ele usou? Para conseguir ter a ideia de dizer, vou cortar a criança no meio. Seguramente não era ódio à criança. Seguramente porque depois a gente vê, no final, a decisão dele, você vê que ele estava o tempo todo preocupadíssimo com aquela criança. Mas, para ele poder dizer uma coisa tão abominável como essa, vamos cortar a criança no meio e cada uma leva metade. Cada uma leva meio defunto para casa. Para poder dizer isto, ele precisou se descolar dos sentimentos imediatos sobre a matéria. O recrutamento emocional que ele sofre naquele momento, ele precisa se descolar, ele precisa tomar uma distância para poder experimentar um apaziguamento interior. Para então poder olhar de uma maneira mais sábia para o que ele tinha que fazer. É perigoso nos abordar, nos aproximarmos de uma situação com emoções e impressões imediatas. A impulsividade mora ao lado disso, de agirmos em função das emoções imediatas. Bem, na nossa vida cotidiana, nós dificilmente vamos estar diante de uma decisão tão árida, tão complexa e tão difícil. Então ali, nesse dia, Salomão foi premiado ali. Não foi uma partilha sobre terrenos, não foi uma discussão comercial, era os cuidados de uma criança. Daquelas duas meninas, das duas mulheres,
eram súditas dele. O bebê era súdito dele. Ele não podia ser indiferente. E elas vêm para pedir, para resolver uma partilha, uma questão familiar, na verdade. Que era tudo que elas tinham como família, era cada uma um bebê. Então, nossas decisões cotidianas, nossas decisões diárias, elas não são tão drásticas e nem tão repletas de consequência. Mas, à medida em que nós aprofundamos a nossa sabedoria, à medida que nós ampliamos a nossa consciência do que está acontecendo, mais vívidas e mais múltiplas vão se tornando a percepção que eu tenho das consequências do que eu decido. Isso é inexorável. Quanto mais consciencioso eu for, quanto mais cuidadoso eu for, diligente, mais consequências potenciais eu vou enxergar naquilo que eu decido. Então, uma certa percepção de responsabilidade e de peso, isto é inevitável para uma pessoa responsável. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, que são frequentemente baseadas em emoções, né? Então, muitas vezes nós não percebemos o quanto as nossas emoções podem influir, em alguns casos influir decisivamente em escolhas numa ou outra direção. Nós gostamos de pensar que pensar racionalmente é melhor, mas isso é uma superstição do século XIX, né? De que nós seríamos racionais e a racionalidade necessariamente nos conduziria a uma existência mais feliz. Não, talvez em vários casos usar um pouco a razão ajuda a tomar decisões mais sábias. Mas a parte emocional participa tanto quanto a parte racional. Tanto que uma coisa pode ser absolutamente lógica numa certa direção, no entanto, para nós é emocionalmente insuportável. Isso é uma experiência de todo dia. Se eu me meto a falar coisas, né, que eu não sustento, depois eu não aguento. Não, pode deixar, vamos fazer uma coisa, querida, você tem problema de coluna, eu não tenho, vamos colocar aqui um colchão duro, porque o colchão duro é bom para você, mas eu me viro, né? E o cara, depois de 3, 4 anos, ele não aguenta mais de dor na coluna, a dela tá boa, a dele tá tão complicada que eles têm que trocar o colchão, porque ele não suporta arcar fisicamente e emocionalmente com aquilo que ele se... E veja, nós estamos falando aqui de pessoas extremamente bem intencionadas, hein? Nós não estamos falando aqui de gente ruim, não. Estamos falando de pessoas que têm a melhor das intenções. Uma ideia prática que a gente extrai da experiência dramática do rei Salomão, que nas nossas práticas pessoais, nas nossas experiências diárias, quanto mais a gente se descola das emoções e sentimentos imediatos, mais confortavelmente nós deslizamos e vamos driblando as adversidades e vamos lidando com as impossibilidades sem uma carga de sofrimento. Frequentemente, em parte da literatura do Mindfulness, é comum se falar em responder em lugar de reagir. Descolar-se um pouquinho da emoção imediata para poder precisamente vivenciar o cuidado e o amor de uma maneira mais sábia, mais eficaz. É disso que se trata o manejo emocional tão falado que nós temos no Mindfulness. Não é porque
Algumas emoções são boas, outras emoções são ruins, a gente aprendeu tudo errado e agora vai corrigir o rumo do mundo. Não, 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 não. É simplesmente isso. É perceber-se com as emoções imediatas que a circunstância, o desafio, a adversidade nos proporciona momento a momento. Porque nós sempre somos pegos de surpresa. Essa é que é a coisa. Nós sempre somos pegos de surpresa. Constatação é boa? É agradável? Não, não é. Mas dá para fazer alguma coisa. Dá para evitar riscos, dá para se precaver. Nós mesmos falamos agora há pouco, aí, há alguns dias atrás, um vídeo sobre exposição a estressores psicossociais e como a nossa atitude interna pode ser interior, pode ser vantajosa. Enfim, responder em lugar de reagir. Esse foi o truquinho que o saudoso rei Salomão deixou pra gente aí como uma dica de como lidar com a vida. Ok? Se você achou o conteúdo interessante, se você gostou, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de comentar. Seus comentários e críticas são sempre muito bem-vindos. Compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima vez.